Esse é o Fora da Norma e hoje a gente está aqui com ele, empreendedor incrível, Carlos Humberto. Carlão, seja muito bem-vindo, querido. Que bom te receber aqui no Fora. Então, para quem não te conhece, queria que você começasse se apresentando. Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Tem alguns anos que a gente não se encontra, né? E durante esse período aí, a gente passou pela maior crise sanitária que a nossa geração poderia ter passado. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Carlos Humberto, sou CEO da Diaspora.Black. Diaspora é uma empresa de conhecimento de lugares, de pessoas, de histórias, de narrativas, de outros padrões de atendimento, de outros mindsets. É uma empresa que promove o conhecimento de todo esse legado da população negra, né? Legado material e imaterial. Então a gente faz isso através de duas frentes, né? Uma frente que é uma plataforma de compra e venda de turismo, e aí nessa plataforma que é um marketplace tem serviços de anúncios de hospedagens em casas, hotéis, pousadas, tem anúncios das experiências que são desde pacotes de viagens, a tours, a caminhadas no centro da cidade, das cidades, a vivências afrocentradas, uma série de possibilidades de vocês experimentarem a história e a memória da população negra, e também os eventos online, os cursos, palestras, oficinas que a gente começou a vender a partir da pandemia, né, que esse primeiro, os dois serviços centrais do marketplace pararam, então nós abrimos essa terceira função que cresceu também. Hoje tem uma série de cursos que são anunciados e vendidos pela plataforma, e em paralelo nós desenvolvemos um outro trabalho de treinamentos e consultorias, né, onde a gente trabalha essa agenda de diversidade, equidade e inclusão, com ênfase na equidade racial, em educação antirracista, em todo esse parâmetro de conhecimento, de atitudes e transformações dos olhares que a gente pode levar a partir do nosso trabalho e da nossa metodologia. Então, hoje, a Diaspora está em 15 países, 145 cidades, a gente tem mais de 47 mil clientes engajados, né? Estamos com um reconhecimento super bacana nacionalmente e internacionalmente. E aqui compartilhando com vocês esse momento. Muito obrigado pelo convite. Quero, eu consigo falar, quero. Sim. Eu falei pro Lula que ia ser meio surpresa, né? Então eu falei pra ele, não, eu não vou nem te contar nada. Deixa eu falar. A Mari só me apresenta gente boa, assim, tipo, quero mais amigos assim, Mari, meu Deus do céu. E acho que pra mim toca muito, cara, ouvir isso e esse ânimo, né? É porque é um negócio, infelizmente é um negócio muito novo, né? Assim, eu lembro, e aí trazendo episódios, eu lembro que durante a infância, adolescência ali, tipo, anos 90, né? Os anos 90 era uma coisa à parte, né, nessa vida. Durante os anos 90, eu tentei conversar com uma pessoa muito, muito próxima, assim, de mim, teoricamente é responsável, né, por mim, sobre racismo, né? Tentar conversar sobre essa questão. Acho que foi quando eu comecei a perceber, do tipo, putz, eu sou uma pessoa negra, sabe? E aí eu tentei conversar e não tive o mínimo de abertura, né? Assim, tipo, zero. Tipo, a resposta da pessoa. E foi como ela aprendeu também a lidar com isso. Era uma pessoa negra também. Ela aprendeu a lidar com isso dessa forma, que é do tipo, a vida é assim, boa sorte. Continue caminhando, sabe? Continue caminhando e é isso que vai acontecer. E aí, essa pequena brecha que eu tinha ali aberta, que podia ser escancarada, né? E já virar uma consciência racial ali desde o começo, ela fechou. E aí eu falei, putz, beleza, então o que eu vou fazer? Fingir que eu não sou negro, assim, não conscientemente, né? Eu vou disfarçar, mas tipo, é muito mais fácil de eu me envolver, muito mais fácil de eu conviver, é muito mais fácil de eu estar aqui em sociedade se eu pensar que isso não é uma questão e fingir que isso não é uma questão. E a vida cobra um preço, né? Para isso, porque uma hora isso volta a ser uma questão que não dá mais para ignorar. E felizmente a gente tem, assim, um insumo cultural negro aqui no Brasil que não vem de agora, né? Tipo, na contramão, acho que dessa situação que eu passei, a gente tem, sei lá, que me trouxe de volta, assim, o que abriu as portas de novo pra mim foi o rap nacional, sabe? Foi ouvir muito Racionais, foi ouvir Facção Central, voltar pro samba, assim, de cabeça, sabe? Falar, puta, não, é samba, tipo, eu amo samba, eu realmente amo samba, sabe?
Somos dois, então. E eu vi um negócio desse, assim, hoje acontecendo, sendo realidade, e uma organização como essa sendo realidade, eu acho que é um negócio que está escancarando essas portas, assim, para a negritude que vem chegando aí e que está se posicionando. Você entende a diáspora como um movimento que sobe nos ombros dessas pessoas gigantes dessas décadas atrás, mas que esse é o timing para acontecer? Ou você acha que nesses anos 90 a gente já teria espaço? Assim, se o Carlão tivesse 20 anos a menos, você acha que nos anos 90 você estava fazendo isso acontecer também? Olha, nos anos 90 eu estava fazendo acontecer também. Já tava aí, ó. É isso. Nos anos 90 eu estava no movimento de pré-vestibulares que tinha um recorte racial, né? Então eu já estava, né, dentro dessa agenda de luta pelas ações afirmativas, mas eu confesso que era um outro contexto de mundo, né? E aí eu acho que é importante a gente frisar isso. Nós que nascemos no século passado, né? Engraçado falar isso. Mas eu lembro de um episódio, né, que no final dos anos 90, todo aquele medo do bug do milênio, não sei se você A virada do século ali. Eu lembro que minha família tinha uma preocupação com o que iria acontecer com bancos e a gente nem tinha dinheiro no banco. Era um tema. Mas, de fato, o bug realmente aconteceu. Eu acho que essa virada de milênio trouxeram elementos que são transformadores para a nossa sociedade hoje, né? Então, quem nasceu, né, nas 2 últimas décadas, né, já nasce acessando um conhecimento, acessando referências, acessando uma reflexão de uma maneira muito mais aberta, muito mais fácil. Então tem um gap muito grande de quem nasceu no século passado e quem nasceu nas 2 últimas décadas. E aí quem nasceu no século passado não teve esse conhecimento. Nós não tivemos na nossa formação, tanto acadêmica quanto, né, familiar, quanto, né, cotidiana ali, porque esses temas estavam muito associados a movimentos, né? Não eram temas transversais. Então, hoje, quando a gente vê essa reflexão crescendo, a gente cada vez mais entende que a gente não conhece nada da nossa história. Negros e não negros, porque a história da população negra faz parte da história desse país, de todos nós. E a gente não conhece nada, a gente não conhece a história do nosso bairro, a gente não conhece a história da nossa cidade. Estamos falando aqui, por exemplo, do centro de São Paulo, estamos aqui na capital. Um dos bairros mais conhecidos nacionalmente e internacionalmente de São Paulo, que é o bairro da Liberdade, muitas pessoas não sabem por que o bairro chama Liberdade. O bairro chama Liberdade não é pela ocupação japonesa que está ali no bairro, que tem uma expressão muito importante no próprio bairro e dá também uma dimensão turística. Mas o bairro chama Liberdade por conta da resistência negra no centro da cidade de São Paulo. E essa resistência está viva, está na arquitetura, está na gastronomia, está na musicalidade do bairro, está no entorno do bairro com escolas de samba. Então, todo esse legado, todos esses patrimônios materiais e imateriais não eram vistos, não eram apresentados. Então, a gente cria a Diaspora.Black nessa perspectiva de promover esse conhecimento, né? Esse conhecimento que é de todos nós. Então, para nós negros, esse conhecimento é um encontro com a nossa história, com as nossas origens e com as nossas raízes, e é um encontro que cada vez mais é determinante para a gente entender quem nós somos, né? Isso a gente não está falando de um contexto brasileiro, a gente está falando de um contexto internacional. Tá aí a nova produção de Hollywood com a Viola Davis aí, né, bombando, tá Panteras Negras, tá a Sereia, né? Então a gente vê que é um movimento que é global, a necessidade da gente se ver representado, da gente entender a nossa própria história. E é um movimento global também a gente entender a história, as histórias das quais nós somos inseridos e frutos. E aí não é só para negros. Negros e não negros precisam acessar esse conhecimento. E esse conhecimento é uma grande virada de chave, porque traz a possibilidade. Assim, a vida ela não é estática, né? A gente a vida cotidianamente é feita de transformações, de evoluções. Então, quando a gente para num determinado pensamento ou numa determinada postura, a gente está se negando a viver o novo, a conhecer
novas possibilidades. Então, quando a gente conhece esse universo, quando a gente conhece essas histórias, né, isso traz para todos nós uma riqueza muito grande, um orgulho muito grande e uma compreensão importantíssima de como a gente precisa virar essa chave, né? O Brasil é o segundo país mais negro do mundo. O primeiro é a Nigéria, está em África, no continente africano. O segundo é o Brasil, que recebeu a maior quantidade de populações escravizadas no mundo. Essa população contribuiu para quem nós somos, para as riquezas, para as belezas, e é isso que a gente apresenta, tanto na perspectiva do turismo, né, conectando essas histórias, esses profissionais, essas, né, referências, quanto na perspectiva corporativa, trazendo esses treinamentos, essas visões, esses novos parâmetros de abordagem, de atendimento. Então é nisso que a gente tem se debruçado assim diariamente. Falando da história da diáspora, né, tá comemorando aí 6 anos de vida. E, Carlão, eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia da diáspora, que eu acho que foi um dos momentos que a gente ficou mais que emocionado, assim, quando você contou como ela surgiu. E dentro desses 6 anos de história, né, no início ela tinha começado muito com o turismo. E veio uma pandemia e vocês, além de conseguir manter o turismo, vocês ainda conseguiram pivotar e criar vários outros produtos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desses 6 anos de história aí pra gente. Ah, sim, 6 anos intensos, né? A diáspora nasce assim de uma série de vivências, né, e com constatações. Muitas delas pessoais, e aí rapidamente a minha história ela contribui muito para a consolidação da diáspora, né? Eu, assim que nasci, minha família ficou sem casa, nós fomos morar num terreiro de Umbanda, dentro de um terreiro, e aquela moradia que seria provisória se tornou minha casa pelos meus primeiros 14 anos de vida. Então, ali naquele ambiente, eu aprendi o significado de acolhida, o significado de ancestralidade, de referências que são referências mitológicas africanas. E ali também, como minha família era muito pobre, eu aprendi a empreender. Hoje eu me dou conta que foram as minhas primeiras experiências empreendedoras, assim. Como minha família era grande, a gente não tinha grana para lazer, e eu sou do Rio de Janeiro, a gente morava na região metropolitana, que não tem praia. Então, pra gente ir pra praia era uma missão, né? E aí eu comecei com 11 anos de idade a desenvolver excursões, né? Que naquele período, final de 80, início de 90, eram os farofeiros. Vocês devem ter ouvido falar. A gente chegava com ônibus nas praias, isopor, comida, com tudo. Mas foi a minha primeira experiência empreendedora mesmo. Eu que organizava, muito jovem, adolescente ainda, 11 para 12 anos, organizava os grupos, vendia, alugava o ônibus. E obviamente que essa experiência ficou lá atrás, mas ela foi se somando a uma série de outras, né? E aí eu sempre estive muito associado a movimentos, sobretudo com essa agenda. Por conta disso eu fui para a universidade, fui morar fora, fui para a universidade como aluno cotista, fui morar fora também. E quando eu volto, acesso grandes oportunidades profissionais em grandes corporações, mineradoras, mas sempre viajando muito e vivendo situações de racismo, né? E aí, enfim, das formas mais sutis como ele se apresentava, sobretudo, né, nos hotéis, né? Eu lembro que viajava com minha equipe e a minha reserva era sempre a mais difícil de achar. A minha equipe até brincava comigo. Olha, embora eu fosse líder ali, eu ficava por último no check-in porque eu sempre atrapalhava. Né? Há momentos de voltar à noite pro hotel e ser abordado por seguranças. Então essas experiências eu já sabia o que significava. Mas foi vivendo uma experiência dentro da minha casa, alugando um dos quartos, né, numa plataforma compartilhada, em que o casal se negou a se hospedar dentro da minha casa, que eu entendi que a gente precisava de serviços preparados para atender consumidores negros, turistas negros, né? Serviços que não permitissem que pessoas negras vivenciassem situações como eu estava vivendo na minha casa, dentro da minha própria casa, e casa para mim era um ambiente sagrado, né? Então, a partir dali, eu entendi essa dimensão do preparo, né? A gente precisava de serviços preparados. Por outro lado, eu já entendia que tinha toda uma dimensão dessas histórias que não eram apresentadas. Eu, como viajante, eu não sabia onde chegar e
Eu ia para o litoral, não sabia como visitar um quilombo, né? Então, como essas histórias são apresentadas dentro do turismo? Então, a partir daí, nasce a Diaspora.black, me junto com meus sócios no final de 2016, e ali a gente cria, num primeiro momento, né? A Diaspora teve várias fases, a gente já sabia que iria chegar exatamente onde nós estamos hoje. Mas a primeira fase foi a validação do marketplace. Então, o primeiro serviço da plataforma foram as hospedagens. Assim, nós chegamos aqui em São Paulo, né, na Estação Hack, e lá em 2018, e nesse período nós fomos validando os outros serviços do marketplace, que eram as experiências, né, e em paralelo a gente começou a desenvolver a fase beta dos treinamentos, né, e ali a gente começou a entender esse outro mercado. Hoje a Diaspora.black são duas empresas. Uma que atua no mercado de turismo, outra na educação corporativa, mas ambas trabalham com essa perspectiva do conhecimento. Muito bonito, né? Ver isso acontecendo assim. Eu acho que talvez tenha uma intersecção entre serviços acontecendo que a gente precisa dar cada vez mais visibilidade, né? Enquanto você falava, Carlão, eu lembrei primeiro de um podcast que eu gosto muito, que é o História Preta, que acho que junta muito nisso, assim, o Thiago André fez um trabalho fantástico trazendo esses aspectos, eu acho que conecta muito, né? Então, enquanto você estava falando, eu já pensei, puta, será que o Carlão já conectou com o Thiago André de alguma forma, assim, do tipo, acho que conversa muito, né, o serviço da diáspora com o que o História Preta tem oferecido. E dentro de tecnologia, a gente também tem um movimento Black muito forte, né? Tem um caso bem interessante, assim, dentro do Nubank, por exemplo, tem um grupo de pessoas pretas, assim, que é muito bem mobilizado e que faz um trabalho fantástico, assim, né? Um beijo pra Ju, um beijo pro Rafa aí, que fazem, junto com toda a comunidade, a coisa acontecer. E a gente tem iniciativas dentro de tech também surgindo nesse sentido, né? Eu queria ressaltar aqui uma que eu gosto bastante, que é o Afroiá Tech Hub, assim. E o meu sonho é meio que essas coisas conversando, esse ecossistema girando e todo mundo meio que nessa intersecção. Vocês da diáspora, vocês dialogam com bastante grupo, assim, desses movimentos negros, porque, assim, quando fala movimento negro é interessante, né? Porque se a gente for pensar com uma cabeça de anos 90, o movimento negro é uma coisa isolada do todo, né? Se a gente for pensar com a cabeça do século XXI, o movimento negro já é uma coisa dentro do todo e presente. Como que funcionam essas relações, Carlão, assim? Porque provavelmente seu dia a dia é esse, né? Seu cotidiano é esse. Dentro da 42, a gente tem a questão da diversidade que a gente trata ativamente. E eu fico muito feliz de me ver dentro dos alunos e alunas ali da 42, falando, putz, é isso, sabe? A gente está trazendo o público que a gente quer impactar, mas a gente não tem uma questão, uma bandeira racial tão forte, tão explícita quanto a diáspora, né? Como é carregar essa bandeira assim desde de pelo menos 2016 com a diáspora e conectando com esse todo, né? Existe essa rede e eu que não estou enxergando todas essas conexões? Não existe hoje, assim, para nossa felicidade, tem diferentes grupos, organizações fazendo trabalhos maravilhosos, excelentes, e assim, todos os dias têm surgido novos negócios, novas organizações, novas mobilizações. Embora ainda seja de uma maneira comparativa muito pequeno dentro do universo maior, mas já crescemos muito em atuações, em organizações, e esse crescimento vem sendo muito significativo, o que nos orgulha muito, né? Mas durante esses 6 anos, a gente teve a felicidade e a infelicidade de desbravar, de sair abrindo matas, sabe? Uhum. Eu lembro que quando a gente começou a Diáspora no final de 2016, né, chamaram a gente de startup. A gente não sabia o que era isso, e eu briguei com meu amigo, que falou, cara, você vem com esses nomes em inglês, dizendo que nós somos. Aí eu cheguei em casa, fui ler tudo, o que representava em startup enxuta, e eu falei, é isso, nós somos isso. E aí fizemos um encontro para entender, realizamos um encontro na GV Rio, em 2017, em março de 2017. O Encontro Nacional de Startups Pretas, porque a gente queria entender se tinham outras, né? Vamos ver se vem alguém, né? Vai ser só diáspora aqui. O encontro bombou, mas não tinha... Ninguém sabia o que era startup. Ninguém sabia.
Isso, e hoje, olhando esse universo de inovação, ver vários grupos, hoje a gente também é um dos investidores do Google for Startup, né? Do Google Black Founders Fund, né? Que é um investimento em startups negras, que tem mais de 25 startups, sabe? Empreendedores negros. Isso para a gente nos emociona, que a gente vem fazendo parte dessa história. Então, nós estamos diretamente conectados, né? A gente vem fazendo parte tanto desse hub de inovação, né, com outros empreendedores, outros negócios, e aí tem uma série de outros, assim, que são grandes revelações, tem Conta Black, tem Black Money, tem uma série de outros que eu poderia citar aqui, mas a gente tá junto, né, não tem como não estar. E por outro lado, dentro desse mercado do turismo, a gente vem desbravando o que representa o afroturismo, que são o conhecimento dessas histórias. Inicialmente também nós não fomos os primeiros, nem os únicos, mas a gente vem fazendo parte da mobilização desse movimento. Então, isso nos orgulha muito. A nossa trajetória toda foi feita a partir de parcerias, de trocas, de redes. Então, estamos sempre conectados. Outra coisa que eu queria te perguntar, né? Dentre esses 6 anos de história, a, a diáspora esteve ocupando lugares muito especiais, assim, né? Desde o programa da Artemisia junto ao Facebook, Estação REC, agora com esse apoio do Google. Como é que é para vocês, primeiro, né? Escolher tech, né? Porque poderia ser uma iniciativa de turismo apartada de tech e vocês escolheram tech e fazer isso dessa maneira, até por conta de impacto, né? Como foi essa decisão para vocês? E como foi essa trajetória de estar nesses lugares? Foi uma decisão insana. Sem juízo. Completamente sem insana, né? Acho que foi uma esquizofrenia nossa, porque além de todos os marcadores sociais, a gente ainda foi disputar esse lugar de tecnologia que é um dos mais difíceis, né? Então nós estávamos lá atrás e aí disputar esse lugar inicialmente foi muito desafiador. Hoje a gente goza da felicidade de ter uma tecnologia própria, códigos próprios, sobretudo dessa plataforma, né? Então, mais fácil não foi, né? A gente não tinha recurso, a gente não tinha ferramentas, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha rede. Então foi necessário desbravar tudo isso e ainda né? A gente enfrenta, né, desafios muito maiores do que empreendedores não negros, né? E que são situações cotidianas, mas hoje a gente entende que nesses 6 anos nós tivemos muitas mudanças, né? Fazer parte desses espaços, a Estação REC, né, do Facebook, parceria com a gestão da Artemisia, da aceleração, foi um espaço para a gente, assim, muito... Eu não estou encontrando a palavra, mas, assim, representou para a gente uma transformação grande do nosso negócio. E ali a gente começou a acessar informações... Desculpa. Ali a gente começou a acessar informações e ferramentas e redes que a gente não tinha possibilidade de acessar. Ali a gente começou a dialogar com fundos que, se a gente não tivesse passado por aquela aceleração, a gente não conseguiria dialogar. E diálogos esses que se materializaram depois do investimento. Nós conseguimos receber um aporte de um fundo Venture Capital, que foi a Vox Capital, né? Final de 2019, e aí depois veio a fatídica pandemia, mas esses espaços, eles são determinantes, muitas vezes, para o desenvolvimento, para acesso a ferramentas e para esse network, que é determinante para fazer um negócio crescer. Genial, genial. Eu tô apaixonado. Diaspora.black, já tô vendo a próxima viagem que eu vou marcar, sim, o treinamento, o curso. Conta um pouquinho dos cursos para a galera. Então, os cursos, Mari, frisando que a diáspora foi crescendo, a gente não necessariamente deixou de fazer o que a gente fazia, pelo contrário. O marketplace, a gente desenvolveu a tecnologia, a gente aprofundou o trabalho, e hoje é uma plataforma que cresce sozinha, lá a partir da comercialização dos serviços de turismo, e os treinamentos e consultorias e cursos, a gente foi desenvolvendo uma área da empresa própria, né? Então, num primeiro momento, anterior à pandemia, nós começamos a trabalhar os treinamentos com uma abordagem bem presencial,
com uma metodologia que é o nosso diferencial, né? E aí só um parente. Quando a gente fala de treinamento, a gente fala de uma agenda educativa. E uma grande pedagoga brasileira, uma das maiores, chamada Zoilda Loreto da Trindade, trabalhando com Paulo Freire, com Darcy Ribeiro, implementando políticas de educação, ela fez a seguinte análise. Todas as formas formal, né, de aprendizagem do país estão associadas a referências eurocentradas. E ela falou que aquilo não é que seja bom ou ruim, não é que... Ela não ficou questionando. Ela só entendeu a necessidade da gente produzir outras formas de conhecimento. Então ela pegou referências de civilizações africanas e criou os valores afrocivilizatórios, que é uma metodologia de transmissão de saberes, de conhecimento, de ferramentas educativas. A partir dessa metodologia, ela criou grandes projetos educacionais antirracistas no país. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em alguns deles. E desse processo eu trouxe a metodologia para a Diaspora.Black, que é o grande diferencial. Então, com essa metodologia, nós começamos a trabalhar lá em 2019 presencialmente. Esse trabalho foi crescendo, mas muito lentamente, porque o nosso foco naquele momento era a tecnologia do marketplace. Mas durante a pandemia nós tivemos tempo para se debruçar nos treinamentos e pensar esse novo momento dos treinamentos, que eram esses treinamentos acontecerem online, né, à distância, remotamente. Então, começamos a fazer uma série de estudos que representava essa agenda antirracista e essa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Então, contratamos alguns especialistas, criamos grupos focais, desenvolvemos um projeto de pesquisa para entender quais são os desafios de se trabalhar essa agenda, quais são os marcadores essenciais. E aí nós desenvolvemos 2 novas trilhas. Uma trilha que trabalha diversidade, equidade e inclusão. É uma trilha ambas são bem interativas. E a outra trilha sobre qualidade no receptivo, que trabalha abordagens nos setores de serviços e atendimentos. Essas trilhas são em vídeo, aulas, né, que têm um processo muito diferente de participação, que faz parte dessa metodologia. Então, os vídeos, eles chamam a pessoa para dentro, fazem perguntas como a seguinte: qual foi a primeira vez que você parou para refletir sobre diversidade? Você lembra qual foi esse momento? Lembra onde você estava? E a partir daí o vídeo chama a pessoa para dentro, porque traz a memória da pessoa, que é um dos valores afrocivilizatórios. E aí consegue dialogar de novo, e aí com essa interação, você consegue trabalhar a perspectiva do conhecimento de uma maneira mais pedagógica e eficiente. Então os vídeos, essas trilhas têm 10 vídeos curtinhos, de 5 a 8 minutos, e trazem essa abordagem bem interativa e ao mesmo tempo tem uma gamificação. As pessoas são convidadas ao final de cada vídeo, tem um quiz, e ao responderem o quiz, as pessoas recebem descontos, e-books, prêmios, para estimular essa jornada até a conclusão do treinamento. E no final, a pessoa que fez o curso recebe um certificado, e a empresa que consegue que 70% dos seus colaboradores, né, façam o curso, recebe um certificado também de comprometimento com a agenda. Então, esse momento marca uma série de estudos que fizemos durante a pandemia de como levar esse conteúdo à distância, esse treinamento à distância, né? Então, é um momento muito bacana do nosso trabalho e feliz de compartilhar aqui com vocês. Quero. Quero. Sim. Carlão, até para respeitar teu tempo, gente, vocês sabem, né? Se pudesse a gente ficar aqui sentado com ele, era mandar pedir um café, que a gente ficava aqui tempos, horas. Mas assim, queria te agradecer imensamente por ter conseguido parar um tempinho e vir aqui conversar com a gente. Eu sou fã da Diaspora, você sabe, e eu posso dizer que eu sou tipo uma das fãs número 1. Então... E eu tô muito feliz com o caminho de vocês, com o que vocês têm conquistado. Vida longa e próspera a Diaspora, vocês. Então, muito, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado. Eu tô ansioso para entrar lá, diaspora.black, olhar e consumir, espalhar, né? Espalhar para muita gente boa, assim, e que alegria de ter aqui, Carlão. Obrigado. Obrigado. Vida longa aí ao projeto, ao podcast, né? Axé para vocês. No que a gente puder contribuir, conte com o nosso trabalho. Eu sou fã também, Mari, né? Fui seguindo os passos de vocês, né?
Google for Startup, das acelerações. Mari, na época, estava na Pluvion, né, que era uma startup que a gente tinha uma admiração muito grande. Então, estou feliz desse reencontro. Bom. Muito obrigada, eu espero não, tenho certeza que você de casa curtiu pra caramba, então não esquece, né, do jabá, aquele curte, Assina compartilha, o canal, comenta aí o que você achou de Diaspora.black lá. manda pra alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo e a gente se vê na semana que vem. Bom.